Então, boa tarde para todo mundo. Agora, imagina assim, vocês terem só 2 semanas para ler. Imagina que na seleção que eu participei na época, era uma semana só. Na verdade, uma semana não, 4 dias para ler os 2 capítulos e a prova ser na sexta-feira. É muita loucura. Isso que tecnicamente você já tem que ir sabendo. Ó, nessa aula, né, tem uma anotação que ela vai se repetir do livro todo, que eu já até usei em uma aula anterior, que é desse IN aqui, esse conjunto IN, é o conjunto dos N primeiros números naturais. Então, 1, 2, N. Ou, você pode ver assim, ou assim, né? São os P naturais, tais que... Aqui pode ser vírgula, ponto e vírgula, tanto faz. Ok? Mas aqui N é o conjunto dos N primeiros naturais. E a gente vai usar essa notação muito, muito, muito. Aí vamos começar pela definição de conjunto finito. Ah, meu Deus. Ai, que ódio. Só desligar esse negócio. Senão tá aqui. Estão ouvindo, né, celular? É só ficar TIM, se essas operadoras ficam ligando, enchendo o saco. Então vamos lá. Começar pela definição de conjunto finito. O que é um conjunto finito? E a partir daí a gente vai deduzir várias coisas. Então, um conjunto X, vou colocar do jeito que está aqui, chama-se finito se existe uma bijeção. Aliás, se primeira coisa, ele é não vazio, né? Se ele for vazio, ou em uma das possibilidades, né? Existe uma bijeção uma objeção desse conjunto IN em X para algum N natural. Ok? Então, se o conjunto for vazio, ele é finito, por definição. E caso ele não seja vazio, se existir uma bijeção de algum IN em X, esse conjunto ele é finito. Ok? E aí também o número de elementos desse conjunto é exatamente N, tá? Se existir aí tem várias notações, né? Ou nesse livro aqui, ele está adotando isso aqui, card, como o número de elementos de X. Card de X.
Ou então aquele joguinho da velha e acompanhado do conjunto, né? Acho que é mais comum, talvez, esse. Isso se for finito, claro, né? Ou, assim, acho que eu, pelo menos, costumo ver em outros livros mais esse aqui. Mas esse livro olha como a cardinalidade, né? A cardinalidade de um conjunto é o número de elementos do conjunto e ele está dizendo, vou colocar essa anotação aqui, ok? É, os exemplos não tem exatamente alguns exemplos assim concretos, né? Mas, por exemplo, nesse próprio conjunto aqui é finito, né? O próprio n, porque você pode construir uma objeção dele nele mesmo, tá? Mas eu não vou fazer isso. Aí eu vou provar alguns teoremas, vocês vão ver que já é um pouco complicado algumas coisinhas aqui. E aí até para fazer os exercícios mais simples, precisa de muito resultado. Então a gente vai ver daqui a pouco. Aí o primeiro resultado que eu vou fazer, eu não vou fazer exatamente na ordem que está no livro, porque a ordem que está aqui, eu não sei se é tão animadora ou não. Eu vou fazer na ordem que eu acho que é mais intuitivo. A ordem dos resultados que aparecem aqui. Ok? Ó, só para dar um exemplo bem bobo. Conjunto A, B. Porque você pode ter a noção assim, se eu consigo contar, né, e é um número finito, o número de objetos, é um conjunto finito. Mas para a gente, finito é que existe uma objeção de algum i nesse conjunto aqui. Então, assim, tecnicamente, para eu provar que esse conjunto é finito, eu teria que criar uma objeção entre por exemplo, o i4, né, e esse conjunto. Aí é mais fácil de definir, né? Basta definir, de fato, a função. Só para ficar mais... eu vou colocar só uma coisinha aqui, o conjunto. Por exemplo, i4 em x, né? Dada por... E aí você define a função, você cria, né? Por exemplo, o f de 1, porque o i4 é 1, 2, 3, 4. Você pode definir o f de 1 como A, o f de 2 como B, o f de 3 como C e o f de 4 como D. É uma objeção, né? Por construção, tá? É claro que nesse conjunto aqui é bem fácil você ver uma função. Basicamente, o que eu estou fazendo é pegando um e já levando no outro, né? Claro que como esse conjunto aqui é assim, é muito fácil eu criar uma função ou criar uma lei que seja uma função e que seja objetiva. Mas às vezes nem sempre é tão simples assim, né? Depende do conjunto, que é só para ilustrar, tá?
Então, se eu tenho um conjunto, se você consegue exibir uma função de algum i n desse para o x, para aquele conjunto, quer dizer que ele é finito. Ok? Aí o primeiro resultado que eu quero provar, ele não está exatamente na ordem aqui, é que todo subconjunto de um conjunto finito também é finito. Então, todo subconjunto. Ah, não, perdão. Não é nesse teorema primeiro, não. É um lema. Ele vai ser útil em várias situações. Esse lema aqui não tem muito a ver com um conjunto finito ou infinito, não. É um lema bem geral. Que ele diz assim, ó. Tá nesse livro pequenininho aqui. Que o livro grande, esse vermelho, ele prova um pouquinho diferente as coisas. Eu achei isso aqui, acho que vocês entenderiam mais. Então, o lema é assim: se existe uma objeção f, f de x em y, então aqui esses dois conjuntos eles não precisam ser finitos. Para esse lema aqui é geral, não tem conexão, não tem essa hipótese. Então, se existe uma objeção de x em y, então dados. Eu vou explicar depois com um desenho que vai ficar mais fácil. Existe uma objeção g de x em y. Vamos lá. Isso aqui é muito mais fácil de entender com um desenho. Eu vou pegar o x e y. E aí a hipótese diz o seguinte: se existe uma bijeção f entre x e y, né? Tá aqui. Aí, o que que ele quer? Ele quer criar uma bijeção, dados quaisquer pontos A e B, o A no X e o B em Y, tal que o G de A é B, né? Porque não necessariamente, por exemplo, dados dois pontos, o F desse vai ser igual a esse, né? Mas ele diz que existe uma outra tal que isso acontece, né? Então, eu tenho que exibir uma outra objeção de x em y, tal que o g de A, isso aqui ele vai usar em outras situações, né? O g de A é B, ok? Aí como é que é a demonstração, né? A demonstração não é tão difícil de entender, com o desenho fica mais fácil ainda. Primeira coisa, a f é uma objeção, tá? Então, como f é uma objeção, em particular, ela é sobrejetiva, né? Eu poderia ter colocado assim, como ela é sobrejetiva, né? Como f é sobrejetiva. Aí, dado esse B aqui, ó, dado um B em Y, vai existir um elemento aqui, a linha, tal que o F de a linha é B.
tá? Vai existir um elemento tal que... Então, qualquer elemento em Y vai existir um elemento lá. Não necessariamente tem que ser esse A aqui. Se for o A, já acabou, né? Você não tem que demonstrar nada, porque a própria G, a própria F vai fazer esse papel. Então, não tem muito sentido o A' ser o A, porque se for, já acabou. O B, aí diferente de A, eu posso supor que ele é diferente do A'? Perdão, vai dado um B, existe um A' em X. Eu posso muito bem, como eu falei, dizer que ele é diferente de A, porque se for o A, demonstra, o lema já acabou. Tal que o F de A' é B. Só que é o seguinte, aí eu vou pegar agora o F de A aqui, o F de A aqui, ó, porque o A tá aqui, aqui tá o F de A. É isso. É, esse A aqui eu não vou... É a mesma coisa, né? É, chamou de B'. A F de A, né? Tá, é o seguinte. É a mesma... Não é subjetivo, eu toquei só corre. Só que agora eu vou definir... Eu vou fazer o inverso. Eu vou definir uma função... Ela tá fazendo isso, né? Eu vou definir uma função que inverte essas linhas aqui, tá? Uma G que faz isso aqui e faz isso aqui. Porque a F ele cruza. E agora eu quero a G que o G desse é isso aqui. Então você vai definir, defina G de X em Y, satisfazendo o seguinte. O G de A é B. O G de A' é o F de A, né? Ou B' aqui. O livro chama isso aqui de B', mas o G de A' como sendo o F de A e G de X como sendo igual a F de X para todo X diferente de A e de A', né? Basicamente é o seguinte, se eu tenho uma função objetiva que faz o que essa linha azul e verde faz, para eu conseguir uma que faça o que essa linha vermelha está fazendo, leve o A no B e o A' nesse F de A, basta você definir uma outra que, para esses dois pontos somente, ela faz isso, e para o resto ela vai ser igual a F. E ela, por construção, ela é objetiva, porque ela é a mesma coisa da F, só difere desses dois pontos. Ok? Basicamente, assim, é basicamente a mesma coisa, só que você muda ela em dois pontos. A diferença é só isso. Por construção, a G é injetiva. Perdão, é objetiva. Por que ela é objetiva, né? Porque nos pontos em que ela não é o A nem o A', ela é a própria F que já é objetiva. E nesses dois pontos, cada um leva em objeto em dado um B, o B aqui, só existe um único que a imagem dele vai ser o B,
E para esse elemento também, o f de A é a mesma coisa, ok? Então, dado uma objeção e dois elementos, um domínio e outro no contra-domínio, sempre eu consigo uma que leva o A no B. Isso aqui vai ser um, digamos assim, um auxílio para provar outros teoremas, tá? Agora sim, deixa eu ver como é que tá aqui, se não estou descendo muito. Vou provar o primeiro teorema, que é o subconjunto de um conjunto finito também é finito. E aí a gente vai precisar desse lema aqui. Todo subconjunto de um conjunto finito também é finito. Né? Todo subconjunto. A demonstração é a seguinte, ele demonstra em duas partes, né? A primeira parte vai mostrar assim, se... A primeira parte eu vou mostrar o quê? Se x é finito, então x menos um ponto também é finito. Isso aqui vai precisar depois. Porque esse resultado vai ser mostrado por indução, e em algum momento vai precisar disso. E aí, como é que ele faz, né? Primeiro eu vou provar a prova da parte 1, tá? Depois eu vou provar o teorema. Vou ficar de outra cor aqui. Então, essa definição da finitude, a gente vai usar várias vezes. Que é o que a gente sabe. Como x é finito, né? Existe uma objeção. Como x é finito. Existe uma objeção φ de algum iene, né? Para algum n natural, tá? Aí, para mostrar que esse x menos a é finito, basta você exibir uma objeção de algum iene para o x menos a. Aí, aqui ele divide também em duas partes a prova. Se, por exemplo, se o n é 1, então o que que ocorre, né? O I1 só tem um objeto e o x também só tem um objeto. Porque como isso aqui é uma objeção, né? Se isso aqui é uma objeção e aí o x tem n elementos, como eu falei, se o n é 1, o x só tem um elemento, que implica que x menos o a é vazio, né? O a está em x? Ah, perdão, eu esqueci aqui. X é finito, então, né? Também é finito. Esqueci disso aqui, que é importante. Não, existe uma objeção. E aí, por exemplo, como o A está em X, com A em X, né? Vou botar assim.
como A está em X, esse A é o único elemento do X, né? Porque esse, o N é 1 e tudo mais, então esse conjunto aqui ele é vazio. Os elementos de X que não estão em A não existem, né? Porque o X só tem elemento, e aí ele é finito. E aí, a segunda parte é supor que ele não é 1. Suponha. O N não é 1. E aí a gente vai ter que construir uma objeção de algum IN menos 1 no X menos A. Basicamente é assim, ó. Por exemplo, se... é aqui que eu uso o lema. Deixa eu fazer um desenho aqui. Aqui é o N, tá? E aqui é o X. E aí, pelo aquele, né? Isso aqui é a abjeção φ, tá? O que existe porque o X é finito. Pelo lema lá, que eu acabei de provar, por esse lema 1, deveria ter colocado uma numeração, né? Pelo lema 1, dados um elemento aqui, ó, em A, em X, vai existir uma objeção, tá que a imagem do A vai ser o B, né? Só que aqui eu não vou usar o A e o B, não. O N tá aqui, né? O N é um elemento do IN, porque o IN, lembrando que é o conjunto dos N primeiros naturais, e o A, ele vai estar aqui em X, e aí, como essa φ é uma objeção, vai existir uma outra objeção, tá? No livro ele considera a mesma, porque ele diz, como já existe uma, eu posso dizer que essa mesma satisfaz isso. No livro ele comenta assim, mas você pode fazer com outra, para ficar mais claro para vocês. Que é aquela expressão, vocês já ouviram falar sem perda de generalidade? Ouviram falar dessa expressão? Sem perda, já, né? Então, basicamente ele diz assim, sem perda de generalidade eu posso supor que a própria φ satisfaz aquela condição do lema. Porque se não, basicamente a prova seguiria da mesma forma, né? Eu vou fazer isso. Vou fazer pelo lema, acho que depois quando vocês lerem vai ficar mais fácil. Então, pelo lema 1 existe uma objeção G, ou qualquer outra letra que objeção com G de N igual a A, tá? E aí, basicamente, é o seguinte, se que eu estou dizendo que é a G, né? Ela faz isso aqui. Não interessa os outros elementos, mas o N que está aqui, ele leva exatamente na A. E aí, quando eu pego só o que restou, é uma abjeção também. Ok? Porque eu sei que os dois últimos elementos, eles estão interligados. Aí não interessa o que sobrou. Então, dessa forma, quando eu pego a função g', digamos assim, de i n menos 1 em x menos a, isso aqui é uma abjeção, tá? Ou então, g restrita ao in menos 1, né? Então, essa aqui é uma abjeção do in menos 1,
no x menos a, logo o x menos a é finito também. Tem n menos 1 elementos, né? X menos a é finito. Então está provada essa primeira parte aqui, que ele vai usar, que é usada, na verdade, na prova geral, que vai ser por indução. Então, só relembrando aqui que a gente quer, né? Que todo subconjunto de um conjunto finito também é finito. Aí o que a gente vai provar agora. Essa parte 1 só foi um resultado auxiliar que eu vou usar daqui a pouco. Então, vamos provar o teorema. Entenderam essa parte aqui? Já, né? Ah, já é aquela expressão que eu falei. Agora a prova do teorema. Que é o seguinte, né? Seja y finito, né? Perdão, seja y subconjunto de x e x finito. Eu quero provar que o y também é finito. Aí a prova é feita por indução sobre o número de elementos. A prova que tem aqui, eu não sei se tem uma outra prova. Eu não olhei, eu só li a do pequenininho, eu não olhei do grandão. Mas ele faz uma indução sobre o número de elementos do x. Se o n for 1, acabou, né? Porque provaremos por exemplo, se eu vou chamar de n o número de elementos, número n, vou colocar assim, número n de elementos de x. E aí, se esse n for 1, acabou, né? Porque os subconjuntos se n é 1, subconjuntos de x ou quais são os subconjuntos? O vazio, que já é finito, e o conjunto que vai ser ele mesmo, né? Porque o outro subconjunto é só o conjunto que possui um elemento que vai acabar sendo ele mesmo. Então, se n for 1, y só tem duas possibilidades. Ou y é vazio, ou y vai ser x. E aí, nos dois casos, vai ser finito, porque vazio é finito. E se o y for o próprio x, ele é finito porque o x, por hipótese, é finito. E aí, agora, suponha que o resultado vale para algum n, né? Um conjunto com n elementos. Vale para algum n. Ele acho que ele faz para n menos 1 e diz que vale para n. Deixa eu ver aqui. Não, a mesma coisa. E aí a prova é o seguinte, ó. Tem duas possibilidades, né? Se o próprio y, se o y é igual a x, ok, porque aí o x vai ser finito e não tem o que provar. Aí caso contrário, né? Caso contrário,
existe... Porque se o y for subconjunto próprio, vai existir um elemento em x que não está em y, né? Existe A pertencente a x e esse A não está em y. Daí, o y está contido em x menos A, né? Porque se esse elemento... Você tem um conjunto, né? Aqui o A. Se esse A não está em y, quer dizer que o y está por aqui. Então, o y está contido nesse x menos A. Perdão, o y menos A é isso mesmo. N elementos. Tem uma coisa estranha aqui. Que ele fala que o x tem n elementos. Ele não tem n elementos, tem n menos 1 elementos. No livro ele afirma assim: como o x tem n menos 1 elementos, perdão, como tem n elementos, ou melhor, como esse conjunto aqui tem, esse conjunto aqui, o livro diz que ele tem n elementos, mas ele tem n menos 1 elementos. Ah, ela é porque ele supôs que ele tem n mais 1 elemento. Eu vou só mudar isso aqui. Vale para algum n menos 1. O vazio conta como elemento? Que susto. É porque... Não conta. Só ele é um elemento do conjunto das partes, o vazio. Só vou mudar aqui. É porque ele, por hipótese, ele supôs que o x tem n mais 1 elemento, mas eu vou só mudar aqui, ó. É a mesma coisa, botar, no lugar de n, botar n menos 1. E aí você prova para n, né? A mesma coisa de estar n e prova para n mais 1. Tá para não mudar aqui. Agora sim, né? Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Aí, como eu falei, né? O y está contido no x menos a, porque se o a não está em y, eu tiro o a e o y continua contido, né? E aí sim, por hipótese de indução, esse conjunto aqui tem n menos 1 elementos. E aí vale a hipótese de indução, né? Mas mesmo assim eu tenho que supor que o n tem elemento. Tem um n... Aqui depende muito, né? Porque como x é finito, existe uma objeção escrever aqui em cima, né? A diferença é que o livro ele colocou no lugar desse n aqui, ele colocou n mais 1, tá? É a mesma coisa. Botei n aqui. Então, pra gente, o n tem elementos. Pro livro, ele tem n mais 1. Mas é a mesma coisa. Então, x tem n elementos. X menos a tem n menos 1. Foi até que a gente observou também na prova daquela primeira parte, né? Aí, qual é a hipótese de indução, né? Que para um conjunto com n menos elementos, os subconjuntos deles são finitos. Y é finito. A diferença é que ele supôs que ele tem n mais 1. Ok? Então, o subconjunto de um conjunto finito é finito, né? Quando você exibe conjunto, é fácil de... Você pode exibir uma objeção, né? Mas, por exemplo, eu tenho...
Por exemplo, qualquer subconjunto do IN é porque assim fica meio. Qualquer subconjunto do IN é finito porque o IN também é finito, né? Eu acho que esse conjunto aqui que eu tô colocando é meio óbvio, mas só para esse aqui tá contido aqui, ó, no 1, 2 até o 10, né? Esse aqui é o I10. Como esse aqui é finito, esse outro também vai ser. Mas é claro que os exemplos do livro não são assim, né? Eu tentei fazer uns exercícios aqui, mas o pior é que o primeiro exercício já exige alguns teoremas. Ah, mas, por exemplo, tem um teorema lá no. Eu vou fazer, não vou fazer na ordem. O teorema que é o seguinte. É meio que provar. Não vou dizer nem provar o óbvio, mas o que intuitivamente você já tem noção. Que se x e y são finitos e eles são disjuntos, então a união é finita esse aqui é um conjunto finito e a cardinalidade da união é a soma, né, ou o número de elementos da união é o número de elementos do x mais o número de elementos do y. E como é que eu provo, por exemplo, que um conjunto é finito? A única coisa que a gente tem é que é necessário criar uma bijeção entre algum IN e o x unido com o y. Assim, não fica tão difícil, porque eles são disjuntos. Agora, quando não é disjunto, é um pouco complicado. Que é a mesma coisa, por exemplo, para provar que a cardinalidade. Não vou misturar as coisas, não. Depois eu. Aqui, o livro. Por exemplo, ó, que assim, como é que eu provo que o que eu tenho que criar, né? Deve-se encontrar. Se você escrever uma bijeção aliás, só para facilitar mais ainda aqui, se n é a cardinalidade do x e n é a cardinalidade do y, não é assim que eu. Como x e y são finitos, fica melhor assim, pra vocês entenderem. Se eles são finitos, existem duas bijeções. Existem bijeções, uma de um certo IN em x e outra de um certo IM, psi, em y, né? É a definição. E aí, assim, aí sim a cardinalidade do x, né, é o n e a cardinalidade do y é m.
Aí o que eu quero construir? Uma terceira objeção. Então deve-se construir ou definir, né, uma objeção bj f de im mais n em x unido. Porque se existe uma objeção desse in mais m em x unido com y, significa que a cardinalidade do x unido com y é justamente esse númerozinho aqui, que é o m mais n. E aí quem vai ser a f, né? Eita. Então, de fato, defina f como sendo quem? Dá uma colada aqui. Geralmente, definir uma função nunca é fácil. E aí, como é que ele definiu? A f de x. Como é que eu vou... Se fizesse num desenho, né? Fica até melhor. Peraí, eu vou fazer um desenho aqui para a gente entender mais ou menos como funciona a definição dessa função. E assim, o fato deles serem juntos é fundamental para não ficar muito complicado. Ou mais complicado do que já é, né? Então, vamos lá. Esse aqui vai ser o IN mais M. E esse aqui vai ser o X unido com o U. Aí o que o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar. Eu tenho um, dois, aqui até o N, né? Aí depois começa N mais um, N mais dois, N mais M. Então eu tenho que criar uma função que associe esse aqui aos elementos do o X unido com o Y, né? Porque o X, como existe uma objeção, vou fazer um desenho aqui, eu vou apagar esse só para efeito de para vocês entenderem, como o x ele tem n elementos, vamos supor que o x é x1, xn, tá? E o y, vamos supor que ele é y1, ym. E aí eu vou listar eles aqui, ó. x1, x2, tal, xn. Aí eu vou colocar o y1, ym. Aí é o seguinte, eu posso muito bem criar uma função. Eu já sei que existe uma função que liga cada um que faz isso aqui, né? Que a primeira objeção, a φ, ela já faz isso. Perdão. Isso, até o n. A φ, ela faz isso aqui. Porque o x é finito. Agora é só eu dar um jeito de associar esses últimos, por exemplo. Esse aqui é esse aqui. O n mais 2 a este aqui. E o n mais m. Deixa eu fazer só um negócio aqui. Aqui, ó.
ok? Então, eu posso dividir a minha função em duas partes. A primeira, ela vai coincidir com a φ, ok? Então, a minha f, ó, a f vai ser assim, f de x é igual a φ de x, não é nem x, é n, né? Fica melhor. Ok? Então, para o n de 1 até n, para x de 1 até n, a φ coincide com a f coincide com a φ, né? E aí eu estou associando esses n primeiros termos. No segundo, eu posso imaginar, porque nessa a φ, basicamente eu estou dizendo que a φ de n é xn, né? E a psi de n é yn. E aí eu estou fazendo isso. Agora as outras não. As outras... Como é que eu faço, por exemplo, associar o n mais 1 com y1, o n mais 2 com y2? Ou seja, o φ de n mais 1 tem que ser... Ou seja, a f de n mais 1 tem que ser o φ de 1, né? Ou psi de 1. F de n mais 2 tem que ser φ de 2. Então, aqui a gente associa, por exemplo, que isso aqui tem que ser psi de n mais 1. E quando eu coloco n mais 1 aqui, menos n, né? Isso. Tem que ser assim, ó. X menos n. Tá? Porque essa primeira aqui, ó, quando eu calculo o f de 1, eu coincido com a φ de 1. É aqui. Eu coincido com a minha φ. E quando, a partir do n mais 1, vai ser o quê? Isso aqui, n mais 1 menos n, vai ser o psi de 1. Aí a mesma coisa. F de n mais 2, n mais 2 menos n, tá? Até chegar no último. E esse aqui vai ser... Então, essa função aqui que eu defini, ela é bijetiva. Só porque se os elementos estiverem aqui, né, vai ser a φ, e se os elementos estiverem aqui, vai ser a psi. E as duas são bijetivas. Tá o f, né? Vocês entenderam mais ou menos? É porque eu não queria colocar só a resposta aqui da função. Ah, defina tal. Queria mais ou menos explicar como ele definiu aqui, né? Ficava muito estranho. Ok? Então, as n primeiras eu coincidi com a φ, e as m últimas eu faço esse truque aqui, porque eu quero essa diferença exatamente aqui. E aí pronto, como essa função é bijetiva, essa f que eu defini, né? Daí f, vou colocar assim.
definida acima é objetiva, né? E aí, a cardinalidade do U, né? Vale isso que vocês já imaginam, né? Se a interseção deles é vazia, então a cardinalidade é justamente esse valor aqui, ó, que é a cardinalidade do x mais a cardinalidade do mais cardinalidade do y, ok? Só que tem um exercício aí, eu estava pensando, depois eu completo. Mas ele prova é o seguinte, é se os dois são finitos, né? Tem nos dois livros, o pequeno e no grande. Agora, não necessariamente eles são disjuntos. É geral. Para provar que se x unido... Perdão. Só que eu não vou fazer hoje, não. Vocês pensem um pouco. E aí, na aula que vem, eu faço. Se x e y são finitos... Então, a união é finita, né? E a cardinalidade da união é a cardinalidade do x mais a do y menos a cardinalidade da interseção. Ok? Eu pego os dois e aí tiro a diferença, né? Mas aí, como tem esse miolo aqui que agora... Porque o caso de disjunto é exatamente o resultado que eu fiz, né? O caso em que eles são disjuntos, esse teorema, que já dá um trabalho para definir a função, mas dá para definir porque, digamos assim, é cada um no seu quadrado, né? Tem a φ que leva naquele, aí tem a outra, a psi, que leva no outro, e elas não têm interseção. Agora, quando tem interseção, é mais chato. Então, uma possibilidade, vocês podem pensar depois. Ah, eu fiz isso, apaguei o negócio lá em cima. Então, uma ideia que é possível, por exemplo, você chama m da cardinalidade n da cardinalidade de y e p e aí tem que provar que existe, né, uma objeção em I m mais n menos p na união, né? E porque se você exibir uma objeção assim, a cardinalidade da união vai ser justamente esse valor aqui, que é a cardinalidade do x mais do y menos a interseção. É uma ideia também. Uma outra eu estava pensando em... Só que eu não executei nenhuma, só pensei. Depois eu vou parar. Mas vocês vão ver, quando vocês estiverem tentando, que isso aqui já é complicado. Eu estava tentando colocar a união como a união de conjuntos disjuntos e usar a primeira ideia, né? E, por exemplo, tá aqui o x e tá aqui o y, né? Eu estava pensando em pegar esses três conjuntos aqui, ó,
Aí esse conjunto vermelho é x menos a interseção, né? Os elementos de x que não estão na interseção, unidos com a interseção, unidos com y, tá? E aí, como a união é a união de conjuntos disjuntos, esses três são disjuntos. Então, a cardinalidade dos três é a soma das três cardinalidades, né? Seria uma ideia. A cardinalidade desse aqui é a cardinalidade do primeiro, né? Mais card da interseção, mais card isso aqui foi o que eu pensei também. E de algum jeito mostrar que essa cardinalidade aqui é a cardinalidade do x menos da interseção. E se isso valer, vai dar exatamente o resultado que a gente quer. Ok? Voltou a tela para você? A apresentação. É, acho que voltou, né? Assim, essa primeira ideia aqui, ó, eu acho que é mais difícil de aplicar, porque, como eu falei, para exibir uma função que ela é objetiva é sempre difícil. Imagina, é sempre. Eu acho que isso aqui. E esse vermelho aqui vale, ó. Por que eu acho que esse vermelho vale? Porque, primeira coisa, é a união, ela é esse conjunto aqui, unido com a interseção, né? O x. Não, 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 perdão. É, não, eu tô. Perdão. X, não, não é isso que eu queria dizer, não. X é o x, é isso que eu quero dizer, tá? O conjunto X, ó, ou qualquer conjunto, né? É a parte vermelha unida com a parte preta. A parte vermelha é o X menos isso aqui, com a parte preta é isso. E aí, como esses dois conjuntos são disjuntos, a cardinalidade do X é a card disso, né? Como eles são disjuntos, aí você está usando o primeiro resultado. A cardinalidade dos dois é a soma das cardinalidades. E aí, então, a cardinalidade desse aqui, né? É a cardinalidade do X, tá? Menos a cardinalidade da interseção. Card. E aí acabou. Aí fica bem bonito, ó, essa prova, porque depois que você vê isso aqui, é só substituir aqui, ó. Porque, por exemplo, essa primeira aqui vai ser a x menos a da interseção, né? Eu posso tirar. Vou colocar assim, dá pra ver.
menos card da interseção, e aí mais a cardinalidade da interseção, mais cardinalidade do y menos a interseção. E aí você pode cancelar aqui. E aí sobra o que a gente quer. Eu acho que esse jeito é melhor do que ficou muito para lá, né? Mas é melhor, depois que você vê isso, né? É melhor do que exibir uma função. Agora, depois vocês podem tentar exibir uma objeção, tá? Desse jeito aqui. Eu não tentei, não. Mas vocês entenderam essa ideia aqui, né? Depois da primeira. Ok. Por hoje eu vou fazer só isso mesmo. E aí, na aula que vem a gente continua e vocês vão ver que é melhor ir nessa velocidade mesmo. E aí vocês vão se adaptando a essa parte aqui, porque tem muita coisa. E não é tão trivial assim, tá? Ok? Então, até sexta vocês podem me pedir dúvida da prova, tá? Ver como é que vocês estão conseguindo a quarta ou a. Se bem que eu poderia fazer agora, eu não sei se vocês querem tirar alguma dúvida agora. Alguma coisa. Não, né? Então tá certo. Então a gente se vê segunda, né? Porque sexta é feriado. Mas mesmo no feriado vocês podem me mandar dúvida. Eu não vou pagar nenhum mesmo. Ok? Sexta é dia do professor. Tecnicamente não é para ter aula. Mas eu não vou para lugar nenhum mesmo, então qualquer coisa vocês podem me chamar, tá? Qualquer dúvida. Tá certo. Então, bom feriado para vocês, bom fim de semana e até a próxima. Tchau.